Quem é o Jeremias? É uma pergunta e também o título da comédia teatral que marca o regresso do veterano Otávio de Matos aos palcos ao lado de Paula Marcelo. É um espetáculo que, para além da parte cénica propriamente dita, tem uma vertente solidária que visa ajudar os bombeiros portugueses. Muito bem-vindos, Otávio e Paula, à RDP Internacional, ao Germano Campos Entrevista e também ao Miguel Linares, que é o produtor deste espetáculo. Antes de falarmos do Jeremias, vamos abordar esta vertente solitária que, então, neste ano de 2017 é super importante. Otávio. Quer que eu fale sobre ti? A palavra que vai ser dada aos bombeiros portugueses. Ah, sim, então. Isso é assim, eu no dia 5 de abril deste ano estive a fazer a recuperação de uma operação que fiz da anca, a tal anca, na casa do artista. E a minha mulher decidiu fazer uma festazinha para os colegas que lá estavam, que eu não era residente da casa do artista. Fui para lá só para fazer a recuperação. Decidiu fazer uma festazinha, pôs no YouTube, quem quisesse ir lá beber um copo, me virá. Nessa tarde, pronto, acabou a festa, eu fui me deitar e pensei assim, quando acabar aqui a recuperação, eu vou fazer a turnê com quem é o Jeremias, turnê para o país, porque já fiz Lisboa 3 vezes, e vou dedicar parte da receita do espetáculo aos bombeiros de Portugal. Isto ainda não se pensava nesta desgraça. De Pedrógão Grande e outras zonas do país. Nada. E então, quando saí, comecei a fazer demarches para falar com quem é que decidia dos bombeiros, porque eu não faço nada sem ter autorização dos bombeiros. Então lá encontramos quem é que decidia isso e eles agradeceram muito e pronto, e vamos fazer esse espetáculo com uma verba de 2 euros por cada espectador. É uma forma de agradecimento, basicamente. É, porque eu acho que os bombeiros são os verdadeiros heróis de Portugal. E nós não nos lembramos deles ao longo do ano e essa que é uma realidade. Muito triste quando há alguém que se atira contra os bombeiros. Não podem fazer Ainda quem se atreva a fazer isso. E não fico muito triste com isso porque não há direito, porque eles fazem tudo por tudo, principalmente os voluntários. Não é? De maneira, fico muito triste porque esse povo não pode de maneira nenhuma dizer mal dos bombeiros. Os bombeiros fazem tudo o que podem e que devem fazer. É a primeira vez que o Otávio, na sua longa carreira de mais de 60 anos, atribui parte das verbas de um espetáculo para esta causa? Não. Já há várias causas que eu acho que devo, espetáculos onde vou... Apadrinhar e coisas. Isso tenho feito sempre, toda a minha vida, porque acho que todos nós nos devíamos ajudar uns aos outros. Se toda a gente fosse assim, este país era uma maravilha. Este mundo? Este mundo. Mas este país, principalmente, que é onde eu vivo. Não é? E há muita inveja, muita coisa, de maneira que eu não entro nisso. E no meio teatral também há muita quesília a esse nível? Já não há tanta, mas no meu tempo havia muito. Estamos a falar que tempo, Otávio? O meu tempo está de 50, 60... É que para mim o meu tempo é hoje. Eu tenho 60 anos de vida artística, ou seja, de profissional. 61. Anos. Não, faço 61 no próximo dia 20 de abril. De 2018. 2018. Portanto, o número redondo é este ano. 60 anos. 60 anos. De maneira que estes 60 anos tive muitos problemas, com invejas, com isto, com aquilo, mas aguentei-me sempre, porque disse assim, eu hei de lá chegar. Porque a inveja era, de facto, quando havia o primeiro ator, que tinha que sempre ter mais graça que os outros todos, e o segundo ator, ou terceiro, que eu era, tinha que me baixar. E eu dizia, pronto, eu respeitei sempre os mais velhos. A hierarquia. Sempre. Porque eu sabia que eles eram os primeiros atores. Olha, agora, isto com canção de fundo é uma maravilha. Olha, eu não percebo uma coisa que eu não... É assim, os atores pedem sempre o maior dos silêncios aos espectadores
E agora é o próprio, durante as peças, e agora é uma própria atriz que dá o exemplo. Isto foi para me Costumo prejudicar. sempre desligar, hoje esqueci-me. Olá, Foi Paula. para me prejudicar. Bom dia, boa tarde ou boa noite, Bom Paula. dia. Boa tarde ou boa noite. De Mas acordo com a continuo hora. eu ou continua ela? Continua, querido Otávio. Pronto. Então, como eu estava a dizer, eu tive vários colegas, não muitos, que eu dizia uma graça, por exemplo, fora do texto. A casa vinha abaixo. O improviso. O improviso. E o próprio colega depois dizia, aquela que teve muita graça, mas sabes, nesta altura não fica bem. Não fica bem. Eu vou arranjar uma maneira de dizer noutra altura. E não fica bem porque. Porque eu saltava para cima dele. Pronto. Passado uns dias, dizia ele, eu não vou falar em nomes porque não interessa. Não te importas de repetir a graça, não é? Não é? Ele é que dizia, ele é que dizia a graça, Aí, a minha graça. aí Ele apropriava-se. apropriava-se. Portanto, eu dizia, está bem, deixa andar, deixa andar. E fiz uma jura que, isto teria eu os meus 20 e poucos anos, eu fiz uma jura. Se aos 30 anos eu não for primeira figura de uma companhia, eu desisto disto. E faltava uma semana para eu fazer 30 anos, quando fui convidado para ser a primeira figura da companhia do Teatro ABC, com uma revista chamada Saídas da Casca, com a Maria de Sol Guerra como atriz principal, que foi a única revista que ela fez, com a Aida Batista, a grande Aida Batista, como atriz convidada, e com o Rui Mendes como ator convidado. E foi um êxito essa revista, porque deu uma volta à antiga revista portuguesa. A partir daí fui sempre primeiro ator em todos os lados. E nunca fui, até hoje, e eles sabem, tenho a juventude toda, ou seja, Zé Raposo, Fernando Mendes, Maria João Abreu. Maria João Abreu, mas eu estou a falar de colegas homens. O Cunha, o Carlos Cunha, o Carlos Areia, todos eles falam bem de mim, porque eu fui sempre um ator que deixei sempre os jovens brilharem. E tenho um caso agora na comédia, tenho um ator muito engraçado, que começou a meter buchas, chamada bucha, e eu deixei porque ele tem muita graça. Isso valoriza o espetáculo. Valoriza o espetáculo. Há atores que não admitem isso. Não, Essa eu é que sou o cómico, portanto aí parou, ninguém diz nada, porque aí parou. E eu sempre aceitei isso, porque eu sabia que havia de lá chegar. Cheguei, pronto. E continuo, e portanto tenho os colegas todos jovens que dizem maravilhas de mim, chamam-me mestre. Eu gostava de ser mestre de obras ou qualquer coisa assim, que estava muito melhor na vida do que estou agora. Acha? Mas, estava, com certeza. Porque aí a nossa vida, as pessoas julgam que os atores ganham mundos e fundos. Eu fui casado... Não, só ganham fundos, não ganham mundos. Eu fui casado com uma norte-americana. O primeiro casamento que tive com uma norte-americana, que era a primeira bailarina do balé de Boston. Balé. E o balé de Boston veio à Europa fazer uma turnê, e quando o último país que atuava era em Portugal, na Gulbenkian. Fizeram a sua récita, e depois, como era verão, essa minha ex-mulher quis ficar mais 3 bailarinas, porque era verão, para Cascais, isto é uma maravilha, quis cá ficar. Passado uns tempos faltou o dinheiro, e elas foram à procura de trabalho, foram à televisão, e eu estava a fazer um programa de televisão, que não me lembro agora o nome do programa, e a coreógrafa, que era inglesa, viu que elas eram excelentes bailarinas, principalmente a minha mulher, que era a primeira bailarina do balé de Boston. E disse, está bem, vocês ficam aqui a fazer o programa de televisão. Que na altura ainda não era mulher. Que ainda não era mulher, nem a conhecia. Ficam aqui, mas têm que fazer simultaneamente uma revista que eu estou a ensaiar. E elas não sabiam que era a revista. Era uma espécie de contrapartida. Parque Meyer, que era uma revista chamada simplesmente Revista, com o Zé Viana e não sei o quê. E elas foram. Eu catapisquei logo aquela miúda americana, porque ela era muito bonita, muito gira, não sei o quê, e comecei a namorá-la. Então, isto para abreviar a conversa, ela escreveu para os pais, telefonou, a dizer que namorava com uma star em Portugal.
Eles, quando ouviram Star, julgaram logo que eu tinha avião particular, Limusine. limusine, que tinha cavalos, tinha coisas, eu não tinha nada, tinha um carrinho, mais nada. Quando lá cheguei, eu contei a história a eles, que isto não, a Star lá, um ator como eu, tinha tudo, e mais alguma coisa. Aqui não tinha nada, tinha um carrinho, mais nada, e uma casinha para viver, mais nada. Mas eles gostaram muito de mim, vivi muitos anos com ela, fomos casados muitos anos, temos uma filha com 35 anos já, um neto com 15 e uma netinha agora que nasceu com 1 ano e tal. Só que, pronto, ela não se adaptou a Portugal, não se adaptou, foi a única das 3 que não se adaptou, porque as 3 casaram com vários portugueses. Uma delas casou com o meu amigo Pedro Albergaria, lembram-se de Pedro Albergaria, que infelizmente Desapareceu agora, há pouco tempo. um grande radialista Eu era muito deste amigo, país. muito amigo dele mesmo. Ela ainda vive cá. E, portanto, ela quis ir viver para a América. Eu disse, pronto, então vais para a América, que eu também já estou um bocado farto deste teatro, porque há fases boas e há fases más. De maneira que eu vou só acabar a revista, vou lá pôr, vou levar um show à América, levei vários 15 shows à América e ao Canadá. E vamos fazer um show para ganharmos dinheiro lá. E tu ficas lá com a menina, pronto. E eu depois venho, assim que acabar a revista, venho. Nunca mais fui, pronto. E tive 5 anos sem eles ver. Ao fim de 5 anos decidi então que ia. Então disse à minha mãe, agora é que eu vou para aí. E ela disse com toda a razão, então tu achas que ao fim de 5 anos, agora é que vens para cá? Pá, o melhor é a gente divorciar-se. Ficamos amigos, pronto, divorciámos, pronto. Tive a sorte de encontrar mais tarde a minha atual mulher, que também é Isabel da Mata, que é a autora deste espetáculo, Deste Jeremias. A autora, encenadora e atriz. Agora decidiu sair porque vieram-lhe pedir para ela substituir uma peça que ela esteve a dirigir também, com a Flor Bela Queiroz, o espetáculo da Flor Bela Queiroz, porque a Vera Mónica decidiu sair para fazer um programa de televisão. E eu chamei logo a Paula, que eu gosto muito da Paula. A Paula para mim é como se fosse minha namorada. Não é porque era a namorada de um grande amigo, um grande ator e um grande comediante, Camilo de Oliveira. Naturalmente, a quem vai ser dedicado, aliás, um livro, agora antes do final deste ano. E merece toda essa consideração e respeito, porque ele foi, para mim, um dos melhores comediantes que houve em Portugal. Gosto, só não se gosta da pessoa. Não interessa. Eu era muito amigo dele, porque sempre o respeitei muito. Ele era dos atores também que não queria que ninguém fizesse mais graça que ele. Ele aceitava. Ele era um bocadinho mais velho que o Otávio. Era um bocadão, porque ele morreu com 92 anos e eu tenho 28 mais 50 em cima. É só fazer as contas. É só fazer as contas, vamos ao outro programa. E, portanto, esta é a minha introdução. Agora, o que é que deseja saber mais? Depois disto, estou rendido. Está rendida. Não, estou rendido, mas não estou saciado, que é outra coisa. Mas posso vir para o seu lugar quando quiser. Meu querido amigo, eu tenho uma grande veneração pelo Otávio, o Otávio sabe disso. Obrigado. Não posso dizer que acompanho a sua carreira há 60 anos, porque seria... Ainda nem tem isso. Seria geneticamente impossível, mas pelo menos há 50 que se ouve falar do Otávio. O Otávio sempre se manteve na tona d'água para cima. Sempre. Fui sempre subindo, devagar, porque o meu pai dizia assim. O meu pai foi dos grandes atores que houve na sua época. Foi, de facto. Ele houve uma altura em que era o ator mais bem pago deste país. Para quem não se lembra, como é que se chamava? Ele chamava-se Otávio de Matos. Ele é que era Otávio de Matos. Eu não sou Otávio de Matos. É só Matos. O meu nome completo é Rogério Otávio da Costa Matos. Portanto, não tenho o de. Mas para... Ele é que tinha o mas de. para o público tem, não é? Não, a maior parte do público que ainda o conhece, ainda se lembra dele, me tratam para Otávio de Matos. Mas eu não sou Otávio de Matos. Ele é que era Otávio de Matos. Ele até tinha, não sei se vou contar aquela história, que acho que é interessante. Antigamente havia os grupos, os Josés, os Manuéis, os Antónios, havia grupos. E eles descobriram que o meu pai era Otávio José de Matos.
quando ele era só Otávio de Matos. Os Josés descobriram e então quiseram fazer dele Apropriaram-se. sócio honorário, com um quadro. Ele fez uma quadra que dizia assim: na vida sempre enrascado, não tenho dinheiro nem fatos, até tenho o Zé entalado entre o Otávio e o Matos. E eu acho muita graça quando sempre isto, porque acho muita graça. Mas não é que sou sempre botado. Quando eu ouço na rua chamarem-me Rogério, já sei que é um amigo de infância. Ainda o chamam assim. Ainda me chamam assim os amigos de infância. Rogério, pronto, já sei que é um amigo de infância. Porque até a própria família me trata por Otávio. Ainda tem muitos amigos de infância? Tenho muitos, felizmente ainda tenho muitos mesmo. Muitos mesmo. E bons amigos e Não, quer dizer que ainda andam por cá, o que é bom. andam por cá e vêm ter comigo, e vão almoçar comigo, enfim. Tenho muitos amigos mesmo, muitos amigos. Justamente o dia 20 de abril de 1956 Sim, era o dia do aniversário do pai, exatamente. mas foi coincidência ou foi Não, propositado? eu fui à África ter com o meu pai quando fiz 20 anos. Porque o meu pai saiu daqui, tinha eu 12. Durante 8 anos não o viu? Durante 8 anos eu não o vi. Era por cartas, nem havia telefones, nem nada dessa. Era por cartas. Ele onde é que estava? Em Angola? Em Angola, Moçambique, ele correu a África toda. Fazia um espetáculo de 2 horas sozinho. Mas ele estava lá a trabalhar como ator. Sim, ele era considerado, e foi considerado, ainda hoje o consideram, o ator mais genérico que havia, porque ele fazia tudo bem. Ele foi considerado o melhor imitador do Charlot. Os ingleses, atenção. E então, eu, quando fiz 20 anos, digo, vou ver o meu pai, sem ele saber. Comprei uma terceira suplementar de um navio, que era a mais barata que havia, que era no porão, uma coisa horrível, que era onde iam as pessoas de cá, que sem dinheiro, compravam. Quando cheguei lá abaixo, era um cheirete, era uma coisa aflitiva. E eu disse, eu não vou dormir aqui. Vim para cima e fui para o Convés, naquelas cadeiras que eram no Convés, e pus-me ali. Mas depois digo assim, eu vou falar com o imediato. E fui falar com o imediato. Olha, desculpa, venho aqui falar, não sei se o senhor conhece o Otávio de Matos. O senhor conhece o Otávio de Matos? Quem é que não conhece o Otávio de Matos? Eu sou o filho dele e contei-lhe a história que ia ter com ele. Mas comprei uma suplementar. Não, vai já para a primeira classe. E vim na primeira classe. Pronto, Pagando um preço... não paguei, pagando a terceira suplementar. Grande negócio. Grande negócio, pronto. Cheguei lá, o meu pai ficou doido comigo, não é? Estive lá ainda 2 anos. Depois voltei e fiz tudo para que ele voltasse, porque aqui os empresários queriam que ele voltasse, porque ele fazia falta cá. E quando ele voltou, há uma história também muito engraçada. O Covões, o Ricardo Covões, o antigo, que deve ser o avô Do Coliseu. do Coliseu, convidou-o logo para ele fazer uma revista, ser a primeira figura. E ele disse, está bem, pronto, então vamos falar de negócios. Em frente, combinaram o café em frente ao Coliseu, para tomarem um café e falarem ali. E em frente da porta do Coliseu estava um Cadillac branco, um Cadillac descapotável, e o meu pai começa com esta conversa. Deixei o chofer estacionar ali. O carro é teu. É, pá, eu ganhei muito dinheiro em África, de maneira que comprei o Cadillac, coisa. E conversaram. E de repente vem a questão do dinheiro. E o Covões disse, pá, 10 contos está bem para ti. Nem penses nisso, pá. Não, eu quero 20 contos. 20 contos? Tu és doido, ninguém ganha isso. O Vilaré ganha 12, o Vasco Santana ganha 12, o António Silva ganha 12. Eu não me interessa nada, eu quero 20 contos. E ele teve que lhe dar os 20 contos para ele ir. Passado um bocado, vem um tipo, mete-se no carro e vai-se embora. E ele diz, olha, agora foi-se embora, sabendo ele, tem que vir aqui buscar.
e teve esse contrato de 20 contos. Era uma rábula. Era o que ganhava mais. Nós vivíamos numa casa que era considerada a Casa Branca De Lisboa. porque era muito parecida com a Casa Branca de Washington, Onde é que era? na Rua Castilho. Era muito parecida, pequenina, mais pequena. O meu pai nessa altura... Mas arquitetonicamente falando era parecida era com a Casa muito Branca. parecido. E o meu pai pagava nessa altura 3 contos por mês, que era um caso sério. Está a ver? Eu tinha 7 anos. 3 contos, tenho 78, veja bem. 3 contos naquela altura era uma fortuna. Era uma Só loucura. que eu ganhava 20 contos, para eu, Ainda sobrava. ainda sobrava muito. E pronto, e foi assim que eu depois comecei a ser... Eu comecei como ilusionista, porque o meu pai, em dada altura, apaixonou-se pelo ilusionismo. Era ator, mas apaixonou-se pelo ilusionismo. Por uma outra arte. Por uma outra arte. Comprou por intermédio de um chinês, comprou um guarda-roupa que era avaliado naquela altura, portanto, quando eu tinha pai 1 ano, 2 anos, era avaliado por 350 contos. Veja bem. Era um luxo. Era kimonos chineses autênticos. Então, quando fomos para a África, uma turnê, eu fui considerado em Joanesburgo o mais pequenino ilusionista do mundo. Porque eu era muito pequenino, eu tinha 7 anos, mas era... Tinha 7 anos, tinha 4 anos, mas era... Era Minorca. Parecia que tinha 2. Depois fui crescendo como... até que parei, pronto. E o meu pai foi considerado um dos 3 melhores ilusionistas do mundo. Porque houve esse certame, onde a Execo com o Shang, que era chileno, e o Fu Manchu, que era inglês, e o meu pai usava o nome de Ling Chong, que era português. E tenho lá ainda a medalha de ouro da RAF, que era Da Royal Air Force. era organizado por Air Force. Em que ano é que isso foi? Isso foi, tinha eu 4, 5 anos. E fui considerado o mais pequenino ilusionista do mundo. Mas eu nunca gostei do ilusionismo, nunca gostei. Eu queria era teatro. Quando cheguei a Lisboa, o meu pai foi logo convidado para ir para o Maria Vitória e eu ia todos os dias ver o espetáculo para a primeira fila e aquilo fascinou-me. Era quase inevitável que seguisse os passos dele. Pronto, e segui os passos dele. Pronto. Agora, não, fiz muitas revistas, mas eu gosto mais de comédia. Quando que estreei a comédia, a primeira comédia que eu fiz foi uma comédia chamada Sexo Nunca Somos Britânicos, que era feito em Londres pelo Mr. Bean. Por Robert Atkinson. Eu não sei o nome dele. Eu sei, mas não me lembro. Então, fui eu e o Paulo Renato e o Vasco Morgado, pai, o marido da Laura Alves, fomos a Londres escolher a peça. A peça era muito divertida e eu era o protagonista. Uma semana antes da peça ir à cena, os ingleses vieram cá, porque eles lá não brincam aos teatros, eles brincam a sério. Vieram cá para ver como é que estava a peça, porque se estivesse mal, eles não deixavam. Não autorizavam. Pronto. E eu tenho orgulho de dizer que eles disseram que eu fazia melhor o papel que o próprio Mr. Bean. Pronto, e foi um êxito, teve 1 ano em cena, naquela altura 1 ano em cena. O elenco era muito bom, porque era um elenco forte, era com a Flor Bela, com a Irene Isidro, com a dona Irene Isidro, com o Cândido Mota. Muito novinho, nessa. Novinho, que considerei sempre o Cândido Mota como das melhores vozes que há na rádio e na televisão. Aquela voz dele era fantástica. Vários outros atores, tinha um elenco grande. E tive 1 ano em cena com aquela peça. Isso eu recordo-me bem e foi um orgulho para mim dizer-me que eu fazia melhor que o Mr. Bean. Não podia haver melhor elogio. De que é que o Otávio tem mais saudades? Para além, obviamente, e naturalmente da idade de sermos mais novos, de que é que tem mais saudades desses tempos? Hoje irrepetíveis. Tenho saudades de trabalhar com grandes atores, que trabalhei com... Só não trabalhei com os grandes atores, só não trabalhei foi com o Vasco Santana. Nunca trabalhei. Era amigo dele e tinha
toda a consideração por ele, até porque o meu pai era tocado lá com ele, mas há um ator que eu, sempre que falo dele, levanto-me e vou-me levantar um bocadinho, agora custa aqui, mas pronto, que eu sempre adorei e considerei o maior, eu não gosto da palavra maior, porque não há maiores, porque eu posso fazer uma coisa melhor que um colega e esse colega fazer outra coisa melhor que eu. Portanto, não há maiores. Há os ótimos, há os péssimos, há os suficientes, há os maus. Esse ator, para mim, foi... vou abrir um precedente, foi o maior comediante português de todos os tempos. Chamava-se António Silva. Já desconfiava. Esse foi o maior para mim, porque era um ator fabuloso. Eu posso contar uma história que se passou comigo numa revista que fiz com ele, em que ele dizia, fazia um sapateio de escada e entravam várias figuras. Oh, Sr. António, os meus sapatos estão prontos. Eu era o último a entrar, que fazia um daqueles que ao longe parece, mas ao perto são. Com uma cabeleira e coisa, entrava, Sr. António, então os meus sapatos já estão prontos. E tínhamos um diálogo, era o último a entrar. Depois havia uma cançoneta. E um dia ele mete uma coisa qualquer que não era do texto. E eu respondi. Também com uma coisa que não era do texto. A casa veio abaixo com uma salva de palmas, risos por todo lado, coisa. Ele ficou a olhar para mim com aquele ar sorumbático que ele tinha, a olhar para mim e eu fiquei todo tramado. Agora vou para a rua. Vou para a rua de certeza, porque eu era o último ator da companhia, para a rua de certeza, todo tramado. Isto foi na segunda sessão de uma noite. No outro dia, eu vou para a primeira sessão, chego ao mesmo sítio, ele diz a mesma coisa e eu, nada, calado. E ele começa assim, Com medo. com medo. Porque ninguém me chamou naquela noite. Ninguém me chamou. Ele esqueceu-se ou qualquer coisa. Ele diz a mesma coisa e eu, nada. E ele diz, então. E eu, nada. Até que ele continua. Levei uma rabecada dele. Como primeiríssimo ator, chamou-me com Marinha. Então tu não disseste aquela piada que foi ontem, que foi a casa abaixo. Vais dizer todos os dias. Isto era muito difícil encontrar numa pessoa. Ele era um ser humano fantástico. E um ator fabuloso. Mas, se calhar o Otávio também bebeu dele a influência para as gerações que vieram a seguir. Claro, porque não há maldade nenhuma. A gente tem... O espetáculo é que manda. O espetáculo é que... Ora, se eu agrado, mas se um colega meu também agrada, se o colega agrada, o espetáculo agrada mais, não é? Agora, fazer só graça a eu e os outros, não podes dizer isso, rapaz. Atenção que aqui o cómico sou eu, não, acabou. Isso não é mau, isso é mau. Eu nunca fui assim, por isso é que eu tenho toda a juventude com quem eu trabalhei e com quem eu ajudei muito, com quem eu ensinei muito, me adoram. Falam sempre o Otávio é fantástico. Chamam-me mestre agora, é o tal mestre de obras, eu gostava de ser, mas não sou. Pronto. E esta é a minha história. Algum herdeiro teatral que possa eventualmente nominar? Não, ou nomear? Não, eu não falo em nomes, porque... É desagradável para todos os outros. Porque é assim, não falo em nomes. Ainda outro dia houve um ator de quem eu gosto muito, é como se fosse meu filho mais novo, que foi à televisão fazer uma entrevista com o filho e em dado momento perguntaram qual era. E ele é muito meu amigo e adora-me. Estava eu na casa do artista ainda a recuperar. E perguntaram, fulano, não vou dizer nomes, qual é o ator que você gosta mais e não sei o quê. E ele, que sempre diz que eu sou dos grandes que ele gosta, não é? Falou em vários atores e não falou em mim. E isso é mau. Ele esqueceu-se, pronto, porque em televisão às vezes a gente esquece. É claro que eu não fiquei zangado, não posso zangar com um amigo. Surpreendido, talvez. Fiquei surpreendido, fiquei magoado. E logo a seguir telefonam-me e há um amigo meu que diz assim, Otávio, desculpa, mas tu és muito amigo do fulano, não és? Sou, mas olha que ele não é teu amigo, que eu estive a ver agora uma entrevista em que ele falou dos
gostava mais e não falou em ti. E eu disse, isso às vezes acontece. É um lapso. É um lapso. Não, mas não pode ser, então estás sempre a falar bem dele e agora aconteceu isto. Não pode ser assim. Liguei para a pessoa em questão e ele não atendeu, mas deixei recado. Aconteceu isto assim, não ligues nenhuma porque de facto deves ter esquecido. Até depois disso, durante 4 meses, essa pessoa nunca mais me ligou, quando me ligava 2 e 3 vezes por semana. Nunca mais me ligou. Mas com vergonha, com... Não sei, porque há 3 dias atrás ligou-me para me convidar para ir à estreia de um espetáculo que se vai estrear brevemente. Ligou-me e eu disse assim, agora, ao fim de 4 meses, nunca mais me ligaste para eu dizer isto assim. Quem devia de estar ofendido? Que não fiquei ofendido, fiquei magoado. Foi isto assim. Eu nem vi essa mensagem. Não vi essa mensagem. Otávio, pelo amor de Deus, desculpe, aconteceu. Fez uma data de desculpas. Já passou, pronto, passou, mas tens que saber que por isso é que eu, quando me perguntam qual é o ator que eu gosto mais, eu sei qual é. Só que não digo, porque não quero ofender os outros de quem eu gosto também muito. Não quero ofender. E posso me esquecer de algum, isso eu não faço. Mas o Otávio não me respondeu ainda. De tudo que nestes 60 anos e sobretudo nesse início de carreira, de que é que tem mais saudades? Presumindo que as tenha, não é? Sim, tenho saudades de quase todos os espetáculos. Tenho saudades de um espetáculo que eu fiz chamado O Gato, que é um espetáculo de comédia, que era do Henrique Santana, escrita por Henrique Santana. Fiz um êxito no Teatro Laura Alves, ainda existia. E por causa do gato, aquilo que teve sempre escutado. Porque aparecia um gato em cena e depois eu transformava-me o gato homem. Era uma peça muito divertida, agora está já ultrapassada. O gato, fiz uma revista chamada Ponte na Bicha, que foi um êxito fantástico, e que foi a revista que até hoje fez mais dinheiro No Parque Mayer. no Parque Mayer. Em que teatro? Teatro ABC, onde eu era o primeiro ator e a Flor Bela a primeira atriz. E várias revistas. Sempre tive a sorte de ter trabalho que às vezes até os trabalhos que me davam não eram grande coisa. Mas quando eu dizia, este número é fraco, Otávio, mas tu depois arranjas. Porque eu sempre tive a mania de arranjar os meus números, quando não eram grande coisa, arranjava. Acrescentava, dava-lhe a volta. Mas eu não recebo direitos de autor, como é que é isto? Como é que é isto? Não sei. E de facto, sempre tive a sorte de fazer o trabalho. E quando vou para a província, quero levar sempre espetáculos como deve ser. As pessoas que vivem na província, quando veem um espetáculo anunciado para o Otávio Matos, sabem que é bom. Eles sabem logo que é bom. Porque se for mau, eu não vou. Prefiro não ir. Para as novas gerações, e o Otávio tem 78 de idade, 60 de carreira, o que é que significa, na sua opinião, para os espectadores mais jovens? Eu não vou dizer que não vão para o teatro, que é uma vida. Não, porque eu adoro o teatro. O teatro, para mim, é o meu oxigênio. Ou seja, as palmas, os risos, isso é o meu oxigênio. Quando não faço teatro, ando doente. De maneira que não vou dizer que não vão para o teatro, sigam a vida deles, mas tenham muito cuidado, porque é uma vida muito instável. Tanto se pode ganhar muito dinheiro, como se pode estar sem um cêntimo. E isso é perigoso. Já aconteceu, durante estes anos, estar desempregado ou em férias forçadas, por exemplo? Não, porque eu sou um ator que seguia as pegadas do meu pai. Prudência? Prudência não, porque o meu pai, como era de facto considerado o ator mais genérico que havia neste país, que ele fazia todo o género de espetáculos. Ele sozinho tinha não tinha trabalho no teatro, que nessa altura não havia televisão. Quando não havia trabalho no teatro, ele formava a sua companhia e fazia um espetáculo sozinho. Sozinho ou com mais colegas. E eu usei esse sistema. Sempre que não há teatro nem televisão agora, eu faço a minha companhia e sigo. E já corri o mundo inteiro, quase.
Até à China, já fui Isso. China, não, Macau. Isso é bom para o público e é bom para a companhia, para os atores. Claro, para os atores do trabalho, a colegas, com quem eu me dou sempre bem, porque eu escolho-os a dedo, às vezes falho, às vezes há um dedo que fica assim um bocado torcido, mas esse tem que se pôr na linha, porque senão não pode ser. O Otávio é muito Tem que ser. é autoritário, Não, sou profissional, que é diferente. é diferente. Sou profissional, tenho as coisas todas. Chegar a horas, Chegar a horas, saber o texto. saber tudo como deve ser e não serem palhaços. Isso é que não. O que é isso ser palhaço? Não é o palhaço com Não é desmerecimento para com o todo palhaço. o respeito que tem para os palhaços. Mas há o palhaço e há o ator, há o comediante, há o cómico. Portanto, eu não gosto é de palhaçadas. Onde é que fica a fronteira? A fronteira fica quando exageram. Quando exageram no texto, quando exageram em gestos, quando exageram. Nunca fui um ator ordinário, nunca disse uma asneira em cena. Uma asneira. Mesmo Minto. que estivesse escrita? Mesmo que tivesse escrito a dizer, não digo isto. Não, para se fazer rir não é preciso dizer asneiras. Portanto, nunca disse uma asneira. Só no Carnaval, sou do tempo que só no Carnaval o primeiro ator é que podia dizer, no dia certo de Carnaval, merda em cena. Na terça-feira. Na terça-feira. Só o primeiro ator é que podia dizer que vinha a casa abaixo. Só por dizer merda. Hoje merda não é nada. Está no dicionário. Agora diz tudo e mais alguma coisa. Eu fui ver aqui há tempos um espetáculo que fiquei, embora os atores fossem todos muito bem, mas fiquei horrorizado com o que se disse em cena. Incomodado até, Incomodado. enquanto espectador. Incomodado mesmo. Porque disse tudo, disse o pior possível que possa imaginar. Não vou dizer qual é o espetáculo, até porque o espetáculo está com grande êxito, porque o povo gosta dessas coisas, mas eu não gosto. Eu faço rir as pessoas sem uma única Asneira. Estão aqui colegas que sabem que é assim. O que é que a televisão lhe trouxe ao longo de vários anos? Ainda é muito usual abrirmos a televisão num canal de cabo e estarmos a ver o Otávio, por exemplo, nos Batanetos, não é? Sim, trouxeram uma popularidade. Ainda eu, antes de ontem, fui a um programa de televisão aqui, RTP, Ora Nós. Agora nós. Onde está o Zé Pedro, que também entrava. E a Tânia Ribas de Oliveira. E que é o Agora Memória com a Sornela Andrade, que Exatamente. é um programa muito bom. Pois, o Zé Pedro também entrava nos Batanetes, foi a primeira coisa que ele fez. E os Batanetes, ainda hoje, eu vou na rua e digo, então quando é que vem os Batanetes outra vez? Por acaso os Batanetes estão a dar na televisão. Em repetição num canal. Repetição. Não sou eu que mando. Curiosamente, eles nunca... Eu tenho vários êxitos em televisão e depois não me chamam. Não sei porquê, deve ser por eu ser um jovem. Não é? Porque em cinema a mesma coisa. Eu fiz um filme chamado A Cruz de Ferro, de Jorge Bruno de Canto, onde ganhei os prémios todos que havia para ganhar. Isso em 1967, 68? Sim, para aí. Ganhei os prémios todos para ganhar. Que havia para ganhar, um deles era o prémio do SNI, do Secretariado Nacional da Informação, onde me foi entregue a estatueta, melhor ator do ano, o chamado Oscar português, pelo Presidente da República de então, Américo Tomás. Tenho lá fotografias com ele, e tenho Portanto, fui condecorado pela Câmara Municipal há pouco tempo, quando fiz 50 anos de teatro. No Maria Vitória fizeram uma festa de homenagem e recebi a medalha da cidade de Lisboa. Que isso também me agrada, porque eu agarro muito a essas coisas. Embora não seja de Lisboa. Embora não seja. É do Porto. Nasci no Porto porque o meu pai quis que eu nascesse no Porto. O meu pai era lisboeta, minha mãe lisboeta era, mas ele queria que eu nascesse no Porto, porque ele dizia que no Porto é que nasciam os verdadeiros homens de Portugal. Até certo ponto. Concorda? Naquela altura tinha razão, porque o Porto era não pagavam nada. Pagar ponto, não pagamos. E não pagaram. Nunca pagaram nada. O que é isso? Eles é que mandam. Não é o governo nem nada disso. Porque nós é que somos o Estado. As pessoas dizem, falam contra o Estado. Não é o Estado somos nós.
Não É o povo que faz o Estado. O povo, o governo é que comanda o Estado. Isso é outra coisa. Por falar em comanda e manda, o povo é quem mais ordena. Como é que o Otávio viveu o 25 de Abril de 1974? Foi complicado ou não? Não, gostei muito. Eu fui também um daqueles que foi para a censura, para o sítio onde havia a censura, a tirar com os livros, com tudo para o ar. Também fui todo Para a Frentex. para a Frentex. Revolucionário? Revolucionário. Mas deixou de ser quem era para passar a ser comunista, como aconteceu com muitos colegas? Não, nada. Mas houve colegas que fizeram isso, que é, no Mas- 24 de Abril era mas uma eu, coisa e no por dia exemplo, seguinte já era outra. Eu, por exemplo, podia ser comunista. Podia ser comunista, porque eu era, de facto, contra a situação. Embora nunca me tenham feito nada de mal. Mas sabia que o país estava atrasado, em virtude dos tais 50 e tal anos que teve o digníssimo Salazar, não podia. Só que eu também queria a liberdade. Não é? Só que não fui comunista porque havia um ator, não vou dizer nomes, lá está. Havia um ator, grande ator, que era comunista. E que eu comunista. E depois fazia mal aos colegas. E um dia disse-me assim, tens que ser comunista, mas tu és fascista. Olha, se ser fascista é não ser comunista, eu sou fascista. Pronto, Eram os extremismos da não há altura. nada. Eu sou fascista. Agora, comunista não sou. Fez alguma vez, naturalmente, na revista, a seguir ao 25 de Abril, quadros muito políticos. Fiz um quadro que se chamava A Família Política, em que eu fazia o Álvaro Cunhal. Com as sobrancelhas. Com as As sobrancelhas. sobrancelhas todas pintadas. Era igual, pus o nariz igual. Eu, quando entrava em cena, as pessoas faziam que é o Álvaro Cunhal. O Herman entrava nessa revista. Aliás, a RTP tem imagens Era dessa. era a Aida Batista, era o Vitor Norte que começava, e não sei o que mais. Sei que aquilo foi um êxito fantástico. Um êxito fantástico. Esse era o quarteto final da revista Monumental. Depois, curiosamente, fui à América com um grupo organizado por mim, fazia espetáculos para os imigrantes. E disse, vou levar a família política. Chego lá, isto vai ser um êxito. E no primeiro espetáculo, ninguém riu. Não conheciam. Ninguém riu, porque ninguém sabia o que é que se passava. Eu, ai, Jesus, vou já modificar o número. Já não Otávio, não havia internet, não havia. internet, não havia nada. Não havia televisão por Ivone Silva satélite. foi comigo à América a primeira vez e única vez, porque ela quis que fosse eu com ela lá, que eu tinha muito público nos Estados Unidos, porque apresentava sempre revistas, as mini-revistas, não se pode chamar de revistas sem bailarinas, eu levei sempre bailarinas. E então levava, a Ivone veio ter comigo, eu estava a ensaiar uma comédia muito gira, chamada Boing Boing. Fui eu que a estreiei cá. E a Ivone No Teatro de Variedades. Teatro Variedades, com a Aida Batista. A minha memória ainda é alguma coisa, não é? A Ivone veio ter comigo, fizeram um convite, coisa, pediram para eu escolher o ator para ir comigo, eu queria que fosses tu, e coisa, falas com o Vasco Morgado, que eu estou a ensaiar a comédia, não posso agora, falas com o Vasco Morgado, ainda o alto. Ela falou com ele, e eu falei com ele, e ele disse, pronto, então para-se os ensaios, e vocês vão lá à América, e lá fomos. Coisa curiosa, a Ivone ninguém a conhecia na América. Meia dúzia de pessoas a que conheciam, porque não havia televisão para a América, não havia nada. E ela entrava em cena e tinha o público todo na mão. Todo. Não dizia nada. Tinha o público logo todo na mão. Mesmo não a conhecendo. Mesmo não a conhecendo. Só os grandes atores é que conseguem fazer isso. Só isso. Aliás, o Otávio tem uma rábula que de vez em quando a RTP Memória passa, presumo que gravado na feira, naquele programa à feira, Sim, na feira. onde vocês os dois estão num banco de jardim. Sim, isso era um... Já falei com os meus botões todos. Ela rasgava-me todo, sei lá. Bem, Era fantástico, de facto. Ainda deu agora, nesta homenagenzita que eles me fizeram antes de ontem, há 3 dias.
Porque ela, de facto, tinha um poder de captação fantástico. E isso acontece muito. Há atores que têm muita graça, são muito bons atores e não passam, a gente costuma dizer, não passam da segunda fila. Há outros que não têm quase graça nenhuma, entram em cena. E é um bom, E como é que isso se explica? não sei, não sei. É um mistério. É um mistério. Eu, felizmente, tenho essa... sou uma pessoa que entra e o público, pronto, agarra logo. Porque uma vez cheguei ao pé do maestro João Vasconcelos, que era um maestro muito conceituado da revista, e estava triste. E ele disse, o que é que tu tens, pá? Ora, maestro, eles estão sempre só pontinhas, só coisinhas sem graça nenhuma. E depois, cala, pá, tu tens uma coisa muito boa. Quando entras, o público agarra logo em ti. Portanto, isso é o pior, é a melhor coisa que há para um ator. Porque há grandes atores, eu estou-me a lembrar de um, vou falar no nome porque já cá não está, e eu gostava muito dele, que era um ator que tinha muita graça, e quando, por exemplo, o outro ator dizia uma graça, e ele mesmo sem graça tinha que dizer a graça, era para não ficar atrás, que foi o chamado Barroso Lopes. Era um ator fantástico, bom colega, tudo fantástico. Que nós conhecemos muito das várias comédias dos filmes. Do Pai Tirano. O meu pai não foi muito conhecido porque o meu pai só fez um filme, chamou-se A Aldeia da Roupa Branca. Só fez um filme. Qual era o papel dele? Era o sapateiro, e tocava o acordeon, há um diálogo até com ele e com a Beatriz Costa. Não sei o quê. Só fiz um filme porque entretanto foi para a África, nunca mais quis saber disto, andou lá para data de anos, coisa aí, quando chegou já tinham feito os filmes quase todos portugueses. Só fez um filme. Depois perdeu esse comboio. Porque se ele não perde esse comboio, ainda hoje era falado como é o Vasco Santana, o António Silva. E tem pena. Tem pena. Tem pena de não ter ficado registado para a posteridade. Isso, fica muita pena. Porque o meu A televisão pai, não existia. O meu pai merecia, de facto, mais. Merecia uma rua em Lisboa, merecia isso tudo. Porque ele foi, de facto, dos grandes nessa altura. E o Otávio, digamos que luta hoje pela herança e pela memória dele. Sempre lutei. É por isso que é ator também. É por isso que eu sou ator também. Porque eu, pronto, comecei a gostar de teatro, e sou ator por isso. E vai ser ator até quando? Até que Deus queira. Enquanto tiver forças, cá estou eu. E estará muito bem. Minha querida Paula Marcelo, eu não quis, obviamente, deixar de falar... Desculpa, meu amor, vou falar muito. Não falou... Ouvi-lo também é... Não, ele é um impulso de sabedoria. Sim. E ensina-nos a todos. Quem é o Jeremias para ti? Não digas. Não digas. Está a cortar a palavra. Eles não me contam. Eu bem pergunto. A peça toda. Se já falaram com o Jeremias, já telefonaram para o Jeremias, se o Jeremias já vem, mas ninguém me diz nada. Essa é que é a grande interrogação. Porque é um ponto de interrogação esta peça. O espetáculo é bom por causa disso. É porque toda a gente está à espera quem é o Jeremias. E ninguém vai saber quem é o Jeremias. No fim pode ser que haja uma abertura, mas não sei. É uma comédia de enganos, que é uma das... comédia ligeira, não é intelectual, não é para as pessoas pensarem o que é que eu vou fazer amanhã. Não. É para rir. É para rir, que é para isso que eu trabalho. É para rir, para pôr as pessoas bem dispostas. Não é intelectual. Com todo o respeito que eu tenho para os atores que fazem teatro intelectual. Todo o respeito. Agora, a minha praia é esta. Desculpem. Não faz mal. É de facto uma peça muito, muito bem conseguida, onde as pessoas estão pelo menos quase 2 horas ali no impasse de quem é o Jeremias e agora o que é que vai acontecer. E, portanto, são 2 horas que não pensam em nada. E para quem está em Portugal e nos está a ouvir e nos está a ver também através desta gravação em vídeo, onde é que vos pode ver? Vocês vão andar pela itinerância? Agora vai ser o país todo, porque eu quero passar pelo país todo a fazer... Mas não é despedida? Não sei, só Deus é que saberá, não é? Não tem nenhum contrato com ele? Não, mas respeito muito. E ele é que manda, obviamente.
Ele é que manda. Portanto, assim, as pessoas que querem saber onde é que está o Jeremias, que para além de quererem saber quem é, onde é que ele vai estar em cena, é procurar quem na... deve responder é ali o Miguel. O nosso... Que vai, Miguel é que é o produtor. que vai ter a palavra final desta nossa Em conversa. todo caso, a Paula falou muito pouco. Oh, filha, desculpa, mas eu depois... Você disse tudo, Não, então, em casa, isso é bom. Mas é que, Otávio, é que eu vou desvendar, a Paula vai ser convocada para o tribunal, entre aspas, da rádio, de novo, no final deste ano, quando surgir o livro dedicado ao Camilo de Oliveira, escrito pelo Ricardo Mosquito de Oliveira, e, portanto, e nessa altura teremos a oportunidade de novo de falar. Aliás, E também já cá tive há pouco tempo. exatamente, portanto, também já se disse alguma coisa. A Paula, devo dizer que em muito pouco tempo foi substituir a Isabel da Mata, que era a que fazia a protagonista da peça, e em muito pouco tempo ela agarrou no papel e está a fazer muito bem, muito bem. Como são os grandes atores sabem fazer. Sim, senhor. Bom, eu tenho que agradecer ao Otávio. Conheço o trabalho do Otávio ao longo destes anos. Sempre foi, para mim, uma figura na comédia incontornável, não é? E que eu sempre acompanhei. E nós, numa conversa, rapidamente chegámos a um acordo, porque li o guião, visionei as poucas imagens que tínhamos da peça. Eu disse que era uma peça que tinha pernas para andar por este país fora, digamos, não é? Entretanto, teve que haver um reajustamento no elenco, com a entrada também muito bem da Paula. Não é que a Isabel não fosse fantástica, porque eu vi realmente é fantástica também. E eu, através da empresa que temos, a produtora que temos, conjuntamente com a Carolina Santorino, que é a Check-in Management, estamos a fechar vários espetáculos a nível nacional. Neste início não tem sido muito fácil porque estamos em eleições, com eleições à porta, a dia 1 de outubro, e o país para ligeiramente quando estamos com eleições. Não é? É uma pequena pausa. É uma pequena pausa. Mas a seguir a 1 de outubro, Sim, a vida continua. E as coisas estão a ser bem encaminhadas. Até porque muitos espetáculos depois são comprados pelas próprias câmaras. Pois, é isso. É precisamente nessa perspectiva, porque nós, para nos deslocarmos para, nomeadamente, 50 km de casa, que é essa meta que eu ponho, os espetáculos têm que ser comprados, ou parte deles terem o apoio das câmaras, não é? E essa situação está a ser vista com várias a nível nacional. Mas é assim, Miguel, para quem, eu perguntava à Paula, para quem quiser seguir o vosso trajeto artístico, em termos de digressão, o que é que deve fazer? Consultar a página do Facebook? Sim, nós temos uma página da no Facebook, da Check-in Management. Podem ver as datas que vamos lançando, ou também a página do Otávio Matos, ator, a página da Paula Marcelo, onde podem ver as datas que nós vamos colocando, vão sendo atualizadas. Portanto, vão ficando atualizadas todas essas informações. Sim. O nosso tempo não estica, tenho muita pena. Eu podia estar aqui o dia inteiro a falar, mas exatamente. não querem, não pagam mais. Não pagam mais. O cachê não chega. O cachê foi aquele, infelizmente não eram os 20 contos, mas foi um pai. 50 euros já não é mau. Não é mau, então já dá para arrumar o carro. Exatamente. Otávio, não sei, não tenho palavras para agradecer a disponibilidade, a amizade. Eu agradeço porque sem a rádio, sem a televisão, sem os jornais, sem tudo a apoiarem, nós não andamos cá a fazer nada. Porque não é chegar à rua, olha, vou fazer um espetáculo para a parte, não. Ponto final. Portanto, muito obrigado pela vossa atenção. Eu que agradeço e vamos ficar atentos. Vai ter pelo menos mais 50 anos de carreira. Seja giro, faço. Não, eu tenho esperança de ainda ir trabalhar com o António Silva, com o meu pai, com o Baixo Santana, com o Camilo, com o Solnado, com Humberto Madeira, com a Ivone Silva, com a Ivone, com a Aida Batista, com todos aqueles com quem eu trabalhei. Vai ter que ficar à espera, não é? Porque eles agora estão em stand-by. A senhora já. Eles que estrearam agora uma. Produção de Vasco Morgado, com certeza. Pois, claro, tem que ser Vasco Morgado. Já viu o elenco de luxo? Isso era um caso sério. Recomeçar tudo de novo. Do zero. Muito obrigado.
Otávio, grande Paula abraço. e Miguel, até à próxima e que seja grande breve. abraço. Obrigado. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado.